Uma pergunta. Quais são as duas palavras centrais da Bíblia? Não se esforce que já vou responder. Paz e amor. Por que são as duas palavras essenciais da Bíblia? Porque são as duas nossas necessidades essenciais. Nós, conhecendo o Novo Testamento, sabemos que essa paz só é possível por causa do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus mesmo fez a paz e derrubou as barreiras a essa paz, fazendo-nos todos um em Cristo, escreveu ele. Eu tenho uma segunda pergunta, essa mais simples. Onde estão os salmos da Bíblia? Não responde porque você vai errar. Você vai dizer, estão nos salmos. Sim, estão nos salmos. Mas também estão nas cartas de Paulo. Tem salmos lá, não tem? Salmos são louvores, são cânticos da igreja. O Apocalipse está cheio de salmos. Deuteronômio está cheio de salmos. Só para ilustrar algumas realidades. Até mesmo em Provérbios tem salmos. E boa parte dos textos poéticos, começando com Isaías até Malaquias, contém salmos. Quando nós pensamos que os salmos estão apenas no saltério, o livro 19 da Bíblia, na sequência canônica, nós perdemos muitas outras mensagens sálmicas. Hoje eu quero ler então, à luz de tudo que já cantamos, ainda vamos cantar. Um desses salmos, ele está em Isaías, já lemos até uma parte, eu vou ler agora mais uma parte, no segundo culto, outra parte. O poeta, profeta, diz assim: raiará o dia em que cantaremos assim: somos fortes, porque o Deus eterno nos livra e nos protege. Se formos íntegros, Ele nos fará continuar no caminho da integridade. Sabemos, ó Deus eterno, que manterás perfeitamente em paz todos os que te buscam em primeiro lugar, por confiarem em ti. Por isso, confiemos no Deus eterno, porque é eterna a segurança que Ele nos dá. Ele muda as coisas. Ele derruba os poderosos que se orgulham de que nada lhes acontecerá, enquanto afligem os aflitos e oprimem os pobres. Ó Deus eterno, é bom saber que fazes com que vive em segurança todo aquele que ama a integridade, porque um caminho seguro para ele providencias. Em ti, ó Deus eterno, em ti somente está a nossa esperança. Tudo o que desejamos no nosso corpo e na nossa mente é viver na certeza da tua companhia conosco. Esses são os versos iniciais do Salmo que se encontra em Isaías 26. Quando nós lemos a história do antigo povo de Israel, nós observamos um certo ciclo de oração e livramento, idolatria e aflição, oração e livramento. Isso está no livro mais estranho da Bíblia, é onde está isso mais claro. E o livro mais estranho da Bíblia é Juízes, esse que vamos estudar agora na escola bíblica. É um livro totalmente fora do cabo. Mas esse livro, aspas, fora do cabo, mostra com muita clareza, o que já está também no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, esse ciclo da natureza humana. Estamos em dificuldade, oramos ao Deus eterno, somos abençoados e esquecemos do Deus eterno.
Já contei uma história aqui. Um de nossos irmãos foi hospitalizado. Eu fui visitá-lo. Eu não disse nada, só fui visitá-lo. Não fui cobrá-lo de nada, reclamar que ele não estava vindo, nada, só fui visitá-lo. Ler a Bíblia e orar com ele. Assim que eu cheguei, no entanto, ele me disse assim: agora você pode contar comigo. Se você precisar de alguém para lavar o chão, limpar o banheiro, eu vou estar lá, eu vou ficar o dia inteiro na igreja. Bom, o rapaz ficou bom e nunca mais o vi. É ele? Não, somos nós, gente. Ler a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, mostra muito claramente quem eu sou, quem nós somos. Mas é algo importante a considerarmos lendo o Antigo Testamento, que a aliança firmada desde Abraão com o povo, ela é bilateral. Há uma parte que lhes cabe fazer. Se vocês fizerem, serão abençoados. Se não fizerem, não serão. O Novo Testamento faz uma releitura desse pacto e não mais o torna algo bilateral, mas algo incondicional. Por isso é Novo Testamento ou Nova Aliança. A velha aliança era bilateral. Deus abençoa aos que se esforçam. Ou no ditado popular, Deus ajuda quem cedo madruga. Essa é a teologia do pacto do Antigo Testamento, da antiga aliança. No novo pacto, o pacto de Jesus, há uma mudança de perspectiva, em que as promessas de Deus, algumas são condicionais, mas as principais são incondicionais. Isso nos dá um alívio muito grande, porque nós não conseguimos cumprir os requisitos, muitas vezes. Até queremos alguns, outros nem queremos, mas nem sempre conseguimos. Mas assim mesmo Deus nos abençoa. Eu não mereço ser abençoado, mas graças a Deus Ele nos abençoa. Essa é a história de Jesus, que Ele veio contar e vivenciar. E a paz? A paz é algo incondicional. Deus nos dá a paz e acabou, ou a paz é condicional? Lendo esse texto, nós aprendemos que é comum em nós achar que nós mesmos somos capazes de produzir a paz com a nossa força, com a nossa inteligência, com as nossas amizades. Aí temos que voltar à história do povo de Israel. O que nós observamos? Israel era forte? Era. Mas quando foi atacado, a força acabou. Quanto a nós, por exemplo, quando a nossa saúde é debilitada, não temos como prosseguir nas coisas que queremos fazer. Voltando a Israel, quando Israel era atacado, as alianças que fizeram se esvaíram. Com quem Israel fazia aliança? Fazia aliança com Deus eterno, certo? Mas fazia com Baal também. Fazia aliança com o Egito, com os vizinhos, força política, força bélica, força militar. Não funcionou. Basta que nós olhemos com carinho para essa história. O que o Salmo do livro de Isaías 26 nos diz, que quem nos garante a paz é o Deus eterno, porque Ele nos livra e nos protege. Se Ele não nos conceder a paz, não temos chance de produzir lá, não está em nós, não temos essa capacidade. Então eu pensei assim, o que você vai dizer então, à luz desse salmo, de como nós podemos obter a paz? E claramente, nesse salmo, na parte que eu li, fica evidente que, para que nós tenhamos paz,
nós precisamos buscar ao Deus eterno em primeiro lugar. Para que nós tenhamos paz, nós precisamos buscar ao Deus eterno em primeiro lugar. Aqui eu digo, ou nós buscamos a Deus em primeiro lugar, ou nós não o buscamos. Esse era o problema de Israel e é o nosso problema. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós ficamos estarrecidos. Como eles, influenciados pelos povos vizinhos, povos esses que não expulsaram, não por bondade, mas por interesse econômico, não expulsaram, nós observamos que eles buscavam também fazer alianças com esses deuses dessas pessoas. Quando você lê o Antigo Testamento, você não se surpreende com quantas vezes você se depara com a palavra Baal. São muitas vezes. Nomes de lugares, nomes de pessoas, Baal, 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 Baal. Baal era o Deus de toda aquela região. Quando Israel chega com um Deus único, aquele sobre quem Raabe dá aquele testemunho, era de se esperar que o povo de Israel só adorasse o Deus eterno. Mas isso não foi o que se observou. Inclusive, vocês sabem disso, tinha uma divindade chamada Moloque, que dizia o seguinte: você quer ser abençoado? Você quer ter uma colheita boa? Quer ter chuva na hora de plantar e certo sol na hora de colher? Me dá um filho seu, sacrifica no fogo para mim, você vai ser abençoado. Não é absurdo? Mas eles criam nisso. Criam no Deus eterno. Eu digo o seguinte: eles iam ao tabernáculo, sobre o qual o Levítico nos esclarece bem, mas também iam nos lugares altos, debaixo das árvores, para ali então prestar os seus cultos a essas divindades, para receber a bênção. Em busca de uma bênção, as pessoas fazem qualquer coisa. Isso não mudou. Nós é que temos Jesus Cristo no nosso coração, precisamos cuidar para não sermos como esses antigos irmãos nossos. Aqui eu quero dizer o seguinte: no meu coração só tem lugar para um comandante. Não cabem dois. Nos termos antigos, ou é o Deus eterno, Yahvé, ou Baal. Não dá para ter um compartimentozinho reservado para Baal e um compartimentozinho maior ou menor reservado para o Deus eterno. Só cabe um. Por isso que Josué, no final da vida, pergunta: espera aí, vocês vão ficar aí cair um pezinho lá, ou vão decidir seguir o Deus eterno? Irmãos e irmãs, esse é um problema que nós todos enfrentamos, porque ele nos faz a seguinte pergunta: em quem nós realmente confiamos? Nosso primeiro Deus é a gente mesma. Quando então os nossos recursos terminam, aí buscamos algum acordo, e nem sempre é com Deus eterno. Importante termos isso em mente e ficar bem claro para mim e para você em quem nós confiamos. Quem é que ocupa o nosso coração? Mais ainda, eu disse aqui sobre buscar o Deus eterno, mas o que é buscá-lo em primeiro lugar? Jesus respondeu muito claramente, é um texto muito conhecido. Eu convido você a ler na sua Bíblia comigo ou me acompanhar, se você assim prefere. Olha que texto absolutamente maravilhoso. Jesus diz assim: vamos nos colocar aqui, nesse
vocês, ele está dizendo, não pensem, vocês, eu, nós, que a vida se resume em comer, beber ou vestir. Como se diz na gíria, do que é que nós corremos atrás? Comida, bebida e segurança. Não pensem, diz Jesus, que a vida se resume nisso, em comer, beber ou vestir. A vida é mais do que a comida. O corpo é mais que a roupa que vocês usam. Aí Jesus solta um poema, uma coisa assim meio absurda. Ele diz assim: vejam os pássaros voando. Eles não plantam, não colhem, não guardam coisas. É pássaro, né? Pássaro. No entanto, o Pai Celeste o sustenta. Será que vocês têm menos valor do que os pássaros? É uma coisa para a gente pensar a vida toda, irmãos. Eu penso nesse texto há décadas. Não, eu tenho que me esforçar, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar. Sim, sim, sim. Mas isso nos sustenta. Se vier a doença, se vier o desemprego, tudo em que depositamos a nossa confiança foi de água abaixo. Mas o pássaro não pensa no salário, como dizem em São Paulo, não pensa no olerite ou no contra-cheque. Não estou aqui propondo que nós não nos cuidemos, nem isso não que estou dizendo. É em que está a nossa confiança, é isso que ele está dizendo. Então Jesus pergunta: por que vocês se preocupam tanto com as coisas, se não podem acrescentar um dia sequer à duração das suas vidas? Por que se vocês se preocupam com roupas? Jesus faz outro absurdo aqui. Vejam as flores do campo, elas não trabalham e não se esforçam. No entanto, eu garanto que elas são lindas, mais lindas que as mais caras joias que o rei Salomão usava. A conclusão é clara, palavra de Jesus. Confiem de todo o coração, porque o Deus eterno que veste as flores do campo, que crescem num dia e no outro dia são arrancadas, cuidará de vocês, apesar da pouca fé que tem. Observe o Novo Testamento. No Antigo Testamento ele terminaria assim, talvez: Deus cuidará de vocês por causa da fé que vocês têm. Mas Jesus diz: não, cuidará de vocês apesar da pouca fé que têm. Então, não fiquem achando que faltará comida, bebida ou roupa para vocês. Muita gente pensa e age assim, mas quem tem o Deus eterno como Pai não precisa se preocupar. Ele sabe do que vocês precisam. Então, busquem em primeiro lugar viver no compasso da graça do Deus eterno. Ele os suprirá em todas as suas necessidades. Portanto, não se preocupem hoje com o que poderá acontecer amanhã e que só amanhã poderá ser resolvido. Vivam um dia de cada vez. De novo, Jesus não está aqui dizendo que devemos ser irresponsáveis, que não devemos trabalhar, nos esforçar. É claro que sim. O que ele está dizendo que nós não podemos confiar nessas coisas. Eu acordo cedo, eu dou duro, mas você não pode confiar nisso. É isso que ele está dizendo. Então, em quem nós confiamos? Essa é a pergunta central. Essa é a pergunta
de $1 milhão. Esse texto de Jesus nos mostra, e esse é um assunto de uma enorme delicadeza, na sua simplicidade e na sua profundidade. Esse texto nos mostra que nós devemos viver cada instante, como cantamos agora, no compasso do Evangelho da graça de Deus. Mas como é que nós fazemos? Nós buscamos a Deus? Sim. Quando? Quando estamos em aperto. Somos abençoados quando oramos? Sim. Mas perdemos toda a bênção de Deus ao longo de muitos anos, nos quais não buscamos a Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus em primeiro lugar, além de colocá-lo como o primeiro, além de viver cada instante na certeza do seu cuidado, é depositar em Deus a nossa esperança. De novo, temos que trabalhar, temos que suar, mas a nossa esperança não pode estar no nosso emprego, no nosso dinheiro, na nossa rede de contatos. É isso que ele está dizendo. E quando então nós organizamos a nossa vida, cingimos a nossa vida, colocando Deus em primeiro lugar, todas as nossas necessidades, e Deus é multifacetado nas maneiras como nos abençoa, o trabalho é um deles, o esforço é um deles, nossa rede é uma delas, Ele então nos supre em todas as nossas necessidades. Mas há ainda um outro elemento aqui em Isaías, que embora seja algo da teologia pactual, bilateral, cada um faz a sua parte, penso que continua valendo também no Novo Testamento. Buscar ao Deus eterno em primeiro lugar é nos empenhar para viver de modo íntegro. De novo, sempre ressaltamos isso daqui, a graça de Deus não nos exime de viver de modo correto, de modo íntegro, de fazer o que é certo. Pelo contrário, a graça de Deus nos estimula e nos capacita. Na verdade, só conseguimos viver de modo íntegro porque a graça nos alcançou e nos capacita, repito, não para acharmos que não precisamos viver de modo íntegro, mas para que peçamos a Deus que nos ajude a viver de modo íntegro. Então, a paz virá. Mas se eu agir segundo o meu temperamento, segundo aquilo que eu acho certo, os conflitos crescerão. Mas quando eu vivo no compasso da graça de Deus, eu vou à sua palavra e ela me diz o que é certo. E mesmo que eu não concorde, eu farei. Porque eu não posso escolher na Bíblia aquilo que eu sigo e aquilo que eu não sigo. Eu não posso fazer uma seleção. Isso aqui, não gosto dessa ideia aqui, não. Essa aqui, amo essa palavra é boa, é de Deus para mim. A outra não é. Quem decidiu? Eu. Com base em quê? No meu pecado, na minha natureza pecaminosa. Então eu termino recapitulando. Queremos viver em paz? Tudo que essa palavra significa e sabemos de toda a sua amplitude, nós precisamos buscar ao Deus eterno em primeiro lugar. Não em segundo. Não em terceiro. Não só para a hora da aflição. É em primeiro lugar.
primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos que viver esse primeiro lugar de Deus na nossa vida, todos os momentos, do acordar ao dormir. É um foco. Diríamos como se fosse um foco que nos iluminasse. Onde nós vamos, o foco nos acompanha. O foco da companhia do Deus eterno conosco. Para ter a paz, além de buscar o Deus eterno em primeiro lugar, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos decidir em quem está a nossa esperança. A cada processo eleitoral, um candidato ganha a nossa simpatia. Agora vai! Se já tem alguns séculos, a coisa não vai. Porque eles não são capazes de nos oferecer a paz. O único que nos pode oferecer a paz é o Deus eterno, que está pronto para nos oferecer a paz. Jesus morreu para que tenhamos paz. E aí, irmão, irmã, a nossa oração não pode ser outra. Ó Deus, me ajude a ser uma pessoa íntegra nas minhas palavras e nas minhas atitudes. Essa semana faleceu um homem que alguns aqui conheceram, chamado Wilton Lopes. Fundou o Clube Bíblico aqui em nossa igreja nos anos 70, prosseguindo algumas décadas. E aí um dos seus parentes, lá no funeral, deu um testemunho muito simples, dizendo o seguinte: o que o meu pai era para as pessoas, ele era lá em casa, o mesmo. Não tinha um Wilton que todo mundo vê, e um outro Wilton aqui em casa, era o mesmo. Esse é o nosso grande desafio. Quando as pessoas sabem que nós somos cristãos, nós nos comportamos de um jeito engravatado, impostado. Não posso dar mau testemunho. Motivação errada. Mas quando as pessoas não sabem que eu sou cristão, mas veem em mim um cristão, essa é a grande diferença. Já contei essa história, vou contar de novo aqui. Há muitos anos, no shopping Tijuca tinha um serviço de estacionamento que era conduzido pelo irmão Antônio Carlos Mateus. Muitos anos. Depois seguiram outros caminhos. Por alguma razão que eu não sei qual, eu perguntei ao rapaz que cuidava daquela parte do estacionamento: você conhece o Mateus? O chefe dele, né? Ele fez um sinal de que Mateus... Ah, aquele que é cristão? Nem sabia o nome dele, mas sabia que ele era cristão. Ninguém estava vendo. Acho que o nosso problema é que às vezes nós queremos ser cristãos íntegros quando as pessoas estão vendo. Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho que ser íntegro sempre. Porque eu encontro gente em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Então, eu não tenho folga. E nem quero ter folga. Não quero ter feriado na minha vida cristã. E ai de mim se eu dou uma pisadinha na bola. Ah, não é aquele pastor lá daquela igreja que fala aquelas coisas lá? Eu conheço outro. Grosseiro, pererê, pererê, pererê. Não é verdade? Há muitos anos, termino, tinha uma irmã que frequentava a nossa igreja, não era membro, que mandou um recado pelo pastor Alcenir. Diga ao pastor Israel que um dia eu vou dar uma peitada nele, porque ele passa por mim e não fala comigo.
A resposta era simples, de fato era verdade. Quando eu não havia. E eu nem sempre vejo, nem sempre escuto, nem sempre leio, como todos nós aqui. Aí eu mandei esse recado para ela, eu acho que ela entendeu. O que eu estou querendo brincar com isso, que ali, ao não cumprimentá-la, ela está vendo um Israel diferente do que ela via aqui. Embora nesse caso eu não tivesse culpa no cartório, mas ela fez de mim essa imagem. Esse é o problema. O que você acha que tem que conferir com o que as pessoas, sem equívoco, é claro, estão vendo. Irmãos, a Bíblia nos coloca ideais. Eu posso dizer assim, não é para mim, vou viver do meu jeito. Não terá paz. Eu posso dizer, olha, para mim, alguns desses ideais são pesados. Oh, Deus me ajuda a cumpri-los. Porque eu sei que se tu dizes para eu fazer, é porque é bom para mim. Pense nisso enquanto você ouve e canta essa música que nos fala sobre a essência de Deus. Eu destaquei 2 palavras para significar a mensagem divina: paz e amor. E a música final vai nos falar do amor. A essência de Deus é o amor. E eu e você somos convidados a viver essa essência. Ouçamos.